Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A professora deu uma olhada nos trabalhos e, diante de algumas dúvidas que surgiram de alguns dos alunos e dos trabalhos já encaminhados, eu decidi gravar essa pequena videoaula falando um pouquinho sobre edição do texto, como elaborar, né, os trabalhos. Então, vai ser uma coisa breve, por quê? Na disciplina de iniciação à pesquisa geográfica, nós vamos discutir mais profundamente sobre as normas da ABNT, certo? E a gente vai poder falar de acordo com essas normas como os trabalhos devem ser elaborados e editados. Mas eu acho que é importante já fazer uma prévia com vocês, já que nós não estamos no presencial, né? E no presencial eu já faria essas indicações. Então, já fazer algumas indicações sobre a edição básica, certo? Explicando aqui no documento Word para vocês, então, como que funciona essa edição básica, né? Para os trabalhos e também discutindo um pouquinho sobre a confecção dos trabalhos. Eu acho que para a gente iniciar, é importante eu ressaltar para vocês que os trabalhos acadêmicos, que vocês talvez já estejam mais cientes sobre isso, mas eles não devem ser feitos a partir de uma cópia da internet, certo? Então vocês não devem copiar e colar, né? Encontrar ou páginas ou outros artigos e simplesmente copiar e colar essas informações. Porque a partir do momento que você copia e cola, da mesma maneira como o autor escreveu, colocou no texto e tudo mais, você vai estar fazendo uma cópia, certo? Você vai estar desenvolvendo um trabalho seu. E essa cópia, ela vai ser um plágio, e o plágio é crime. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão quando a gente vai fazer os trabalhos. Eu sei que talvez isso seja um pouco complicado, um pouco difícil agora no primeiro ano, né, no início, mas os trabalhos eles devem ser feitos sim com base, né, nesses materiais, em livros, em artigos científicos. Também eu vou falar um pouquinho para vocês onde encontrar esses artigos científicos, certo? Bom, vocês devem utilizar esses materiais para realizar os trabalhos de vocês, mas vocês não podem simplesmente copiar e colar para construir o trabalho. Vocês têm que utilizar as ideias desses autores, certo? Pode escrever a partir dessas ideias, devem, né, escrever a partir dessas ideias, podem fazer referência a esses trabalhos, né? Então, dizer de qual trabalho, de qual site vocês estão tirando essas informações, isso é extremamente importante, mas devem fazer a escrita com as palavras de vocês, certo? Podem fazer citações também nos textos. Ah, professor, o que são citações? A gente vai ver isso de forma mais detalhada quando nós formos discutir as questões da BNT, certo? Mas não é uma questão difícil de se fazer. Então, é importante que vocês tomem esses cuidados, porque, como eu disse, cópia é crime, certo? É plágio. Não é assim que vocês devem efetuar os trabalhos acadêmicos. Ah, professora, mas são questões que já estão discutidas. Nós não vamos fazer uma nova discussão, porque, sei lá, já aconteceu no passado, não tem como mudar isso ou algo do tipo. Não, isso é fato. Porém, os trabalhos que vocês vão realizar tem que ser baseado nesses outros autores que vocês vão encontrar, né? Vão ter esse suporte, mas com as palavras de vocês, certo? Principalmente demonstrando que vocês estão entendendo sobre a temática, fazendo uma análise crítica sobre aquela leitura que vocês efetuaram, sobre o que aqueles autores estão abordando, principalmente porque em muitos casos, na maioria deles, né, não existe só uma perspectiva sobre um determinado assunto. Então é importante fazer essas ponderações de modo crítico, colocar mesmo as palavras de vocês, o que vocês entenderam, o que vocês retiram sobre aquele assunto. Então, isso é extremamente importante, tá? Precisa ficar muito claro para vocês. Vocês não podem simplesmente copiar e colar,
certo? Porque isso, como eu disse, é plágio. E é muito fácil do professor identificar quando um trabalho está copiado e colado, certo? Muito fácil, a gente rapidamente também encontra os materiais de onde vocês retiraram, né, essas cópias. Então precisa tomar bastante cuidado com isso, certo? A gente está fazendo, vocês estão numa universidade, os trabalhos que vocês estão fazendo agora precisam carregar essa seriedade, entendeu? Que vocês assumem, né, a partir desse momento, então. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. O trabalho não pode ser uma cópia exata do que está na internet. Você tem que fazer com as palavras de vocês, ok? Bom, professora, e onde eu vou encontrar então esses materiais para que eu possa utilizar isso nos meus trabalhos? Existem uma série de sites em que vocês podem encontrar esses trabalhos, certo? Quais eu indico para vocês? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem fácil, então quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, um lugar que é extremamente importante para vocês é o Google Acadêmico, certo? Que é um espaço onde esses materiais acadêmicos, né, então artigos, muitas vezes livros ou algumas páginas de livros, vão estar dispostas para vocês, certo? Então, sobre diversos assuntos. Aqui é um espaço, um local onde vocês podem fazer busca de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos. Professora, posso usar materiais do Wikipedia, da InfoEscola? Olha, gente, vocês podem utilizar esses sites como uma base para vocês terem aí um breve contato com os temas, né, que vocês vão pesquisar, enfim. Mas nós estamos numa universidade, nós precisamos de um conhecimento científico, certo? Que vá além daquele senso comum, que aprofunde a discussão. Então é importante buscar livros e trabalhos acadêmicos, artigos científicos. Então vocês vão aqui no Google Acadêmico e vão digitar lá qualquer temática que vocês estejam pesquisando. Então, por exemplo, vou digitar lá jogo na geografia, que é o tema que eu vou pesquisar. Então, vejam que aqui já me aparece uma série de materiais, são artigos científicos, vejam, que foram publicados em eventos ou em revistas científicas. Então, é importante utilizar esses materiais que vão ter aí uma confiabilidade maior, certo? Então, pessoal, esse é um site, né, assim, para vocês começarem agora a ter contato com esses materiais acadêmicos. É um espaço bem interessante para vocês fazerem as buscas. Bom, feito essa explanação mais geral sobre essa questão dos trabalhos acadêmicos, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre a edição no Word. Eu sei que muitos de vocês estão usando o celular para efetuar os trabalhos, né? Eu sei que isso acaba dificultando um pouco, mas eu acredito que no celular também os links para vocês fazerem essas edições, né, aqui são os mesmos ou muito parecidos com essa imagem que nós temos aqui no momento do Word. Então, eu vou dar uma explanação breve sobre essa questão aqui para que vocês saibam como fazer isso, certo? Podem recorrer aqui todo momento que vocês precisarem. Bom, então quando vocês abrem lá um documento novo do Word, antes de vocês começarem a propriamente fazer o trabalho de vocês, é importante já organizar e deixar essa página de acordo com as normas que vocês querem. Então, por onde nós vamos começar? Vamos começar pela margem. Então, vocês podem observar aqui que a gente tem a régua e aqui em cima a gente pode já observar as margens desse trabalho, certo? A ABNT nos indica que as margens devem ser superior, aqui que vai ser essa daqui, de 3 centímetros, a esquerda precisa ser de 3 centímetros, a direita 2 centímetros e a inferior, a margem inferior aqui embaixo, de 2 centímetros.
Como que a gente vai organizar isso? A gente vem aqui em Layout, Margens, aí aqui tem uma série, né, de opções, e a gente vem aqui, margens personalizadas. Aí aqui a gente pode colocar, então, os valores adequados, né? Então, lembrando, a superior é 2, a superior é 3 centímetros, a inferior é 2, a esquerda também 3 centímetros e a direita, 2 centímetros, certo? Essa, então, é a configuração da margem que vocês devem aí já deixar. Tá, qual é o próximo passo, então? Vamos lá para a fonte. Vejam que aqui a gente tem uma fonte, a BAD, né? Enfim, quais são as fontes que devem ser utilizadas segundo a norma da ABNT? Ou a Times New Roman ou a fonte Arial, certo? Eu particularmente prefiro a Times, mas isso é uma questão que fica a critério individual. Mas tem que ser uma das duas, tá? Não pode ser a Calibri, não pode ser, enfim, nenhuma outra. Tem que ser uma dessas duas. Então, você já vai colocar lá. Qual é o tamanho dessa fonte? Sempre tamanho 12. Nunca maior, nunca menor. Sempre 12, tá ok? Esse nosso texto, professora, eu prefiro centralizado ou justificado. Não, todo trabalho acadêmico tem que ser justificado. Então, vocês vão aqui, ó, no justificado, já deixa isso, né, certinho. Outra questão que é extremamente importante é o espaçamento entre linhas e parágrafos. Isso é muito importante, pessoal. Então, o espaçamento sempre tem que ser 1,5, certo? Às vezes vai, não, 1,5, ok? Existem algumas exceções, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Isso é uma coisa para a gente discutir mais à frente quando formos falar sobre as normas da ABNT, né? Então, padrão 1,5. Aí vocês vão observar ao digitar o texto que podem surgir alguns espaçamentos entre os parágrafos. Esses espaçamentos também não devem existir. Mas, professora, como que eu tiro isso? Vocês veem aqui, ó, opções de espaçamentos de linha. Talvez vá aparecer aí uma outra opção para vocês, já direto aqui nessa mesma aba. Mas você pode clicar aqui. E aí, aqui, ó, espaçamento sempre vai ser 0 aqui antes e depois. Por quê? Esse antes e depois quer dizer que é o espaçamento do parágrafo, certo? Então, quando você termina um parágrafo, o espaçamento para o próximo parágrafo tem que ser 0 e antes e depois o parágrafo também, né? Antes e depois. Mas o espaçamento de linha, veja só, 1,5, certo? Ok, então essa é a configuração inicial do nosso texto. Então, a partir disso, vocês já vão ter uma configuração bacana, que vai ficar na norma, que vai ficar esteticamente bacana, tá? Porque isso é uma questão muito importante, a estética do trabalho de vocês, ok? Que vai atender, claro, a essa norma. Então, aí vocês já vão ter uma organização para iniciar o texto de vocês, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um texto meu, de um trabalho meu, que eu desconfigurei para mostrar visualmente aqui para vocês essa configuração. Então, a gente tem aqui um texto, vejam que ele está justificado à esquerda, ele está com fontes diferentes, o espaçamento entre as linhas também não é o correto, certo? O tamanho dessa letra, né, dessa fonte também não está de acordo, ok? Então, vejam a diferença que nós vamos ter aqui só em justificar o nosso texto, depois nós vamos organizar a fonte, então colocar tudo na mesma fonte, colocar tudo no mesmo tamanho de fonte, olha só como que já começa a ter aí uma cara, né, diferente, já fica mais legal o nosso texto, e a gente vai mexer no espaçamento, então. Então, lembrando que o espaçamento antes e depois, que é o espaçamento do parágrafo,
deve sempre ser 0 e o espaçamento entre linhas é 1,5. Então, olha só como que o nosso texto já ficou organizado, ficou bacana. Mas aqui temos um item que é importante, certo? Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa sempre de ter um parágrafo. E o que que marca esse parágrafo, né? Como que a gente vai demarcar esse parágrafo? A gente sempre vai deixar aqui esse espaço de 1,25. Professora, como que eu faço isso para colocar o parágrafo no meu texto? Porque isso aqui é uma norma também, tá, pessoal? Ter o parágrafo do texto. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pôr ali, né, o cursor na linha do parágrafo, e aí vocês vão apertar lá no teclado de vocês no Tab. Em alguns casos, o Tab está marcado são duas setinhas, uma para cada lado, certo? Lá no canto esquerdo, no lado esquerdo do teclado de vocês. Então, vocês vão apertar no Tab e vão observar se essa linha aqui, essa marcação, está aqui, ó, 1,25, certo? Ó, vem 1 e aqui são 0,25, então é 1,25. Ah, professor, eu apertei no Tab e ficou menor. Vocês podem clicar aqui, puxar aqui essa régua e ele vai ficar no 1,25. Assim, possivelmente os seguintes parágrafos já vão ficar organizados, certo? Ah, ó, não ficou esse aqui, então a gente vai lá, opa, seleciona, segura aqui com o mouse e arrasta para poder deixar organizado. Então, olha como esse texto já ficou bacana, já ficou organizado, né? Ele já tá com a margem correta, certo? De acordo com o que é indicado pela norma da BNT. Então, pessoal, precisa prestar bastante atenção nesses detalhes, certo? Porque são muito importantes no trabalho de vocês, vão trazer uma estética, vão trazer uma norma, que é importante para o trabalho acadêmico, ok? Eu acho que aqui, pessoal, já dá para vocês terem uma noção de como efetuar, então, essa edição, né? Uma edição básica aqui, então, lembrando que tem que ser a fonte, sempre a Times ou Arial, tamanho da fonte sempre 12, espaçamento sempre 1,5, com espaçamento entre os parágrafos 0, o texto sempre justificado, nunca à esquerda ou à direita, certo? Nem centralizado, né? Mas sempre justificado, então isso é importante, ok? Os títulos, olha só, mais uma dica, então, vocês podem colocar em negrito, certo? O negrito, né, aqui, para vocês colocarem, então isso é bacana, pode deixar o título de vocês em negrito. É importante sempre separar as seções, o que são as seções, né? Os itens que vocês vão discutir. Então, a introdução, deixe uma folha. O próximo item lá de vocês, deixa na folha seguinte, certo? Então, isso é bacana, sempre tomar esse cuidado, que vai garantir aí um trabalho que fique esteticamente legal e dentro da norma da ABNT que deve ser seguida, ok? Eu acredito que o básico, né, o geral, seriam essas as dicas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pessoal, podem entrar em contato comigo, tá? Com relação a essas questões das edições, ok? Mais um detalhe. E aí vocês salvaram um arquivo, mas depois abriu em algum outro dispositivo e esse arquivo desconfigurou. Ah, professora, eu não sei o que eu devo fazer. Bom, ao terminar o trabalho de vocês, confere a edição, verifica se está tudo dentro da norma, se está bacana. Aí o que vocês podem fazer para não correr o risco de desconfigurar? Isso acontece bastante com quem tem efetuado os trabalhos no celular, né? Ou
no Word online, depois faz o download do arquivo, certo? Aí a gente pode tentar encontrar alguns outros aplicativos que nos auxiliem, né? Tem alguns aplicativos de edição de texto aí que são gratuitos. Então vocês podem tentar essas alternativas. Eu sei que para o computador uma alternativa é o BR Office, que é gratuito, então não tem que pagar como o Word, né? O pacote Office, então é uma possibilidade de vocês utilizarem. E aí, pessoal, o que vocês podem fazer é salvar esse material como PDF. Porque se vocês salvarem como PDF, esse arquivo não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, a partir do momento que você finalizou, configurou, deixou certinho, salve ele em PDF, né? Tem a opção de salvar em PDF, e aí ele não vai mais desconfigurar, então vocês não vão correr mais esse risco de desconfigurar o trabalho, enfim, certo? Essa é uma possibilidade. Enfim, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo que a gente sana essas dúvidas. Eu posso gravar novos vídeos aí para dar explicações. E uma outra possibilidade também existem aí uma série de tutoriais, né, na internet, no YouTube, que vocês podem também acessar, ok? Mas podem entrar em contato, pessoal. Novamente, indico que tomem cuidado com a questão da cópia dos trabalhos, certo? E cuidem bastante da estética do trabalho de vocês, porque isso vai ser uma questão muito importante, ok? Bom, eu espero que fiquem todos bem, que se cuidem dentro do possível e a gente vai seguindo aí as indicações e seguindo aí as nossas aulas, certo? Um abraço para vocês, pessoal.